amigos, sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora à questão número 116 do nosso simulado, uma questão de competência 4, habilidade 14. Ela diz o seguinte: se uma plântula for colocada horizontalmente, a raiz crescerá para baixo. Então veja, se ela for colocada horizontalmente, a raiz vai crescer para baixo, obedecendo ou sendo guiada pela gravidade. Perfeito. Enquanto seu sistema caulinar crescerá para cima. Nesse caso, o sistema caulinar vai crescer para cima basicamente pelo mesmo princípio. A raiz cresce para baixo obedecendo à gravidade e o sistema caulinar contra essa gravidade. Um tem geotropismo positivo, a raiz, e o caule, geotropismo negativo. A explicação para esse mecanismo envolve a redistribuição de auxina do lado superior para o inferior da planta. Então, quando isso acontece, essa redistribuição do lado superior para o inferior, mais uma vez o princípio está relacionado à gravidade. Existem questões que exploram contextos semelhantes em que fazem referência à luz, porque a auxina ela tem uma aversão à luz. Então, se a luz está presente de um lado, a auxina se desloca para o outro lado, fazendo com que essa região do caule, por exemplo, cresça mais, e assim a planta se desloca em direção à luz. Quando a luz é tratada na questão, falamos então de fototropismo, mas aqui a luz não está sendo tratada. O que está sendo tratado é a redistribuição, e você percebe que a questão traz informações voltadas mais para a lógica da gravidade, distribuindo essa auxina no caule e na raiz. Continua a questão dizendo o seguinte: a expansão celular mais rápida naquele lado do caule resulta em uma curvatura para cima. No entanto, na raiz, que é mais sensível à auxina, o aumento da sua concentração do lado inferior inibe a expansão das células, resultando em uma curvatura para baixo. Na medida em que as células do lado de cima se expandem mais rapidamente, as outras, acabam fazendo com que a raiz vá em direção à Terra, em direção à gravidade, que é o que a gente chama de geotropismo. Então a questão diz o seguinte: esse mecanismo é chamado de quê? Ele é chamado de geotropismo ou gravitropismo, porque estamos relacionando aí a gravidade ou então a ideia da Terra. Cresce em direção à Terra, geotropismo. Cresce obedecendo à gravidade ou sendo contra a gravidade, gravitropismo. Então a alternativa certa dessa questão vai ser a letra D. Não é fototropismo, porque ele não faz referência à luz. Não é fotonastismo, porque ele não faz referência a esse movimento desordenado relacionado à presença de luz, que na verdade nem é um termo usado. Tá? Tigmotropismo só se fosse baseado em um suporte, tivesse ali algum tipo de suporte, que a planta estivesse crescendo em cima, um portão, poderia ser um muro, algum suporte, alguma coisa para a planta crescer em cima, seria o tigmotropismo. E o quimiotaquitismo seria estimulado pela presença de substâncias químicas, então um direcionamento em relação, sendo atraído por substâncias químicas, o indivíduo iria ser direcionado. Então, na questão número 116, alternativa certa, letra C.